uma mensagem que se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, nós queremos ler do versículo 1 em diante. João 6, 1 em diante. A multiplicação dos pães. Algum tempo depois, você que está com a Bíblia aí, abra ou acompanhe no telão. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia. Estou no lugar certo? Sim. Ou seja, volta lá, varão. O mar de Tiberíades. Eu estive nesse mar aí, tá? Eu andei sobre as águas. Quem crê? Quem crê que eu andei sobre as águas aqui? Amém. Entrei no barco e andei, né? Estava sobre as águas. O barco. Quem vai para Israel aí? Em nome de Jesus. Não, quem deseja ir para Israel? Está aumentando, né, a fé dos irmãos. Amém. Eu improvável fui 2 vezes já, gente. É Deus na minha vida, hein? A grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Veja só. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com os seus discípulos. Estava no monte, sentou com os discípulos. E estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para este povo comer? Olha que pergunta interessante. Fez essa pergunta apenas para prová-lo, ou pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia uma grama naquele lugar, uma grande relva, né? E todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajudaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixando por aqueles que tinham comido, deixados, né? Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Até aí, perfeito. Ele não era somente profeta, mas era rei. Então, ali no final, Jesus pegou, deu uma ordem para os discípulos ir para outro lugar, e ele foi para o Monte Orado. Tentaram fazer ele um profeta, tentaram fazer um rei, mas ele está acima disso. Queridos, no início da mensagem, você veja bem ali que tinham pessoas que seguiam Jesus por causa dos milagres que ele estava fazendo. Eu já quero te informar que havia 2 grupos de pessoas e um indivíduo que era um menino. 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo era a multidão que vai até Deus, que vai até Cristo para buscar as suas bênçãos, e outra parte é as pessoas, os discípulos, que não seguem Jesus somente pelas bênçãos que Ele pode nos dar. Eu não sei se você se encaixa ou já se encaixou em uma dessas dois grupos. Multidão é aquele grupo de pessoas que vê o Senhor de longe, porque o longe perto é baseado numa referência. Você está comigo? Amém? Então eles olhavam de longe, era multidão, porque não queriam muito relacionamento. Porque o relacionamento, quando você começa a ter um relacionamento com uma pessoa, o relacionamento exige atenção, exige uma entrega, exige muitas coisas. E aquele grupo, ele via de longe o que ele fazia, ele sabia que podia ser alimentado por alguma coisa, podia ter alguns benefícios, e por esse motivo ele seguia Jesus. Eu vou te falar que muitas vezes eu já cheguei diante do Pai, já diante de Deus, diante de Jesus, pelas coisas que Ele poderia me dar. Mas uma pessoa que tem a convicção que em Jesus, tendo Jesus, eu já tenho tudo, muda tudo. Eu não sei se você está comigo aqui, meu querido, mas se você entendesse que se você tem Jesus, você tem tudo, você não busca só, né, a segunda parte, você não busca ter só as bênçãos dele, você busca ter Ele.
O Salmo 23 diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. É ou não é? É nada de falta do quê? De bens materiais, amém? Amém ou não amém? Amém. Não. Não, tem nada a ver. Tem nada a ver. Te peguei, né? Não é só sobre bens materiais ali que a Bíblia está falando. Eu quero te ensinar, eu amo ensinar a palavra de Deus. Esta parte aí foi traduzida, não terei falta, e às vezes nós revela o que mais está faltando em nós, é a falta de alguma coisa material. O Senhor é meu pastor, de nada me faltará. Cara, esse versículo não está falando sobre isso. Não está falando sobre essas coisas materiais e temporárias. Você está me entendendo? Não está falando sobre isso daí. Em outra versão do grego diz: o Senhor é meu pastor e nele eu não terei falta. Meu Deus, você imagina só, o Senhor é meu pastor e nele eu não terei falta. Estando em Jesus Cristo eu não terei falta de nada. Aí muda totalmente a conversa. Como é que você vai apresentar o Senhor uma necessidade? Você sabia que em Jesus não há necessidade? Porque se houvesse necessidade em Jesus, e não está no Google mesmo, se houvesse necessidade em Jesus, a necessidade começaria a existir. Você está me entendendo? Se Jesus declara a necessidade, ela começa a existir. Se Jesus declara a falta de algo, a necessidade começa a existir. Ele estava falando para aquele grupo e para os discípulos, o grupo que sabia que era só o alimento: faz o povo se assentar. Faz o povo se assentar. E André, Felipe, faz o povo se assentar. Aí ele perguntou para Felipe, eu li, né? É ou não é? O que nós temos aí para dar para o povo? Ih, Jesus, ferrou. Nós temos 200 denários. 200 denários representa 200 dias de trabalho. Um denário representa um dia de trabalho. Então, 365 dias, um denário por dia. 200 eles tinham ali. Se por acaso, preste atenção, se por acaso eles tivessem dinheiro suficiente para comprar pão para 5 mil homens, que teologicamente tinha mais de 20 mil pessoas, uns falam 18, 19, 20, outros mais. Eu considero que tinha até mais, porque o povo hebreu, os caras faziam filho, né? Não tinha TV naquela época. Parece com uns que eu conheço por aí, né? Os caras fazem filho aí. Está barato, parece, né? Colocar no colégio. Oh, meu Deus do céu. Mas aí o que acontece? Se tivesse dinheiro suficiente, aonde compraríamos pão? Você está me entendendo? A confiança de Felipe estava onde? Nos denários. Você pegou, hein? Senão eu ia pular daqui. A confiança dele estava nos denários. Quando está faltando alguma coisa, aonde que está a tua confiança? Você está me entendendo? Aonde está? Eu só tenho isso aqui, eu vou conseguir pagar a conta. Aí você tem que lembrar dele. Você tem que lembrar dele. O Senhor é o meu pastor e nele eu não terei falta. Quem sabia disso? E nada tenho falta. Meu Deus. Nada tenho Canta, falta. Pastor, mestre, de nada tenho falta. Nele eu não tenho falta. Nele eu não tenho falta. A confiança daquele discípulo que não estava na multidão. A multidão vinha de longe, eu só vim aqui para comer o pão. Mas o discípulo tinha relacionamento. O discípulo estava sendo testado, como a palavra diz, ele estava testando, provando ele, para saber onde estava a confiança. Um deles já foi reprovado. Não tinha como, se tivesse dinheiro, não ia ter panificadora naquele lugar para conseguir fazer um pedido. Ei, você tem pão aí o suficiente para alimentar 20 mil pessoas? Hoje existe um lugar aqui que vai alimentar. Estamos chegando com 20 mil pessoas aí, tem que fazer uma reserva. O restaurante fecha. Não, a gente só tem para 300, 500, 150. É o limite. Mas aquele que é o pão da vida, ele sempre tem o alimento para aqueles que precisam. Você está entendendo? Aí o outro lá, o Felipe, o André e depois o Felipe. Posso estar até enganado, mas eu lembro de novo. O André olhou: ó, Senhor, tem só um menino aqui com 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Veja, aquele menino,
Quem sabe o nome dele? Quem sabe o nome dele? É o menino, né? Não tem o nome dele. Porque pessoas que muitas vezes estão no oculto, muitas vezes não são nem cotadas, pessoas que às vezes são improváveis, né? Você já ouviu essa mensagem? São pessoas que estão ali no anonimato, que daqui a pouco ela não está em evidência para nada, mas ela tem tudo para entregar. Eu não sei se tem alguém no anonimato aqui que tem tudo para entregar para o Senhor. Tem alguém aqui no anonimato que confia fielmente no Senhor? Existia esse jovem ali. Esse jovem, o menino, ele não estava junto com a multidão, ele estava próximo dos discípulos. Ele sabia que o mestre, que ele vinha acompanhando já de vários lugares, ele poderia fazer alguma coisa. Veja, até o momento dele pegar e cotar com os meninos, você está aqui? Amém? Amém? O Senhor também deu uma ordem para eles, falou assim, ó, seguinte, manda o povo se assentar. Falou ou não falou? Manda o povo se assentar. Você sabe o que está também no Salmo 23? Vamos para a palavra de Deus. Vamos para a palavra de Deus. No verso 2, coloca o Salmo 23, o Salmo 23 dá para ficar nele. Primeiro nele não terei falta. E depois sabe o que ele faz? Faz com aqueles que me esperam nele, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. O Senhor estava colocando aquela multidão em verdes pastagens. A Bíblia fala uma relva verde, uma grama verde. Quando a multidão sentou, o Senhor gerou expectativa neles. Quando você está sentado aqui esperando no Senhor, você pode ter certeza, gere expectativa no Senhor. Não esteja aqui, mais um minuto, vou lá cumprir tabela, ou você está na quarta profética, ou na segunda, ou vai iniciar, eu vou lá cumprir tabela. Não. Você senta aí, ouve a palavra de Deus e gere expectativa. Gere expectativa. Eu estou falando com você, gere expectativa, amém? Gere expectativa, porque o Senhor, Ele vai te entregar o alimento. Ele vai te entregar o alimento. Aquele menino, ele não estava no meio da multidão, por mais que o negócio dele era vender pão e peixe. 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Será que tem alguém no anonimato aí que o Senhor pode usar? Será que tem alguém que daqui a pouco, Senhor, eu tenho aqui somente isso? Talvez você está iniciando um projeto e ele é pequeno, é só 5 pães e 2 peixinhos. Parece que não tem como alimentar uma multidão, mas se você entregar para o Senhor, pode com certeza alimentar uma grande multidão. Pode ser uma resposta para quem está aí fora. E sabe por que eu trouxe essa mensagem aqui, meus queridos? Porque a situação que nós estamos vivendo atualmente, onde nós vemos um governo lixo, que não está nem aí, gasta 60 milhões num show, Oh Jesus, tem que cuidar que está filmando. Gasta milhões e milhões de reais do nosso bolso, né? Gasta para lá fazer ato satânico, para transar em cima para transar em cima de um palco, para os repórteres falar, está tendo lá, mas nós não podemos deixar de prestigiar a Madonna. Esse nome lixo, uma mulher que está perdida. E aí todo mundo vai lá e é gratuito, sei lá o que é. Vamos lá para endeusar aquele negócio. Começa lá adorando Satanás, começa lá adorando os demônios. Você está me entendendo? E aí, em vez de ver a catástrofe que está acontecendo aqui no nosso Rio Grande do Sul, as pessoas, eu não sei se você deve ter visto nas redes sociais, relatos de pessoas que viram criança boiando, morta, relatos de tantas coisas, que as pessoas estão já no estado, elas não conseguem mais ajudar e cansadas. E aí, essa situação está o mundo. Eu não sei se você lembra daquela passagem de Noé. Deus deu uma ordem para ele: construa uma arca. Não tinha chovido na terra ainda. É doido mesmo, construa uma arca.
Nós estamos, parece que, vivendo um tempo de Noé. Nós estamos construindo uma arca. A arca é isso aqui, ó, a igreja do Senhor. Quando você está dentro, virá o dilúvio e você será arrebatado. Você será cuidado, amém? Aplauda Jesus. 100 anos ele ficou para construir aquele negócio. Imagine pessoas daqui a pouco se mudarem de lugar, ficar esse doido aqui, vou ficar doido também. Eu vou ir para outro lugar. Vai saber quantas coisas que aconteceram, né? O que eu estou falando para você, meu querido, é que se porventura viesse a ter um caos na nossa cidade, o que vai restar é carro que vai para apartamento, é carro, é tudo para água abaixo. O que vai restar é a palavra de Deus dentro do nosso coração. Eu estou falando sério. É a palavra de Deus que vai restar dentro do nosso coração. Porque a pessoa, um estado, não estou dizendo que é juízo, um estado onde tem mais de 40 cidades que não tem uma igreja evangélica. Você sabia que no Rio Grande do Sul é assim? Não tem uma igreja evangélica. O evangelho é tratado como, sabe, não dão nem bola. Aí o cara vai lá, faz oferenda, faz um monte de coisa, vai para tudo que é tipo de religião, mas ele só vai encontrar sentido na vida quando ele encontrar Jesus, quando ele entregar a sua vida para Jesus. E eu estou falando dos 5 pães e 2 peixinhos, porque o pão, ele representa ali o próprio Cristo. O próprio Jesus estava se entregando para aquela multidão. Poderia ter 1 bilhão de pessoas, poderia ter 8 bilhões de pessoas. O verdadeiro pão, que é Jesus Cristo, ele está disponível para todos nós se alimentarmos. Ele iria alimentar ali. E o pouco que você tem, que você conhece, você já entregou sua vida para Jesus, no meio do caos, você fala assim: olha, eu conheço Jesus que me salvou, que perdoa os meus pecados. É a coisa mais fácil de você fazer um apelo e fazer com que as pessoas entreguem a vida para Jesus no meio do caos desse daí. Mas você acha que precisa chegar nisso? Sabia que vocês, a Bíblia fala o seguinte: Jesus fala assim: bem-aventurado vós sois vós. Bem-aventurado, porque vós não me viram, não viram ele. Ele fala: bem-aventurados são aqueles que creem nele e não viram. Nós somos bem-aventurados. E os discípulos que estavam lá olhando, vendo Jesus, tinham muitas vezes a fé de Tomé, que precisavam tocar nos buracos do braço dele, na mão dele, nos pés, as chagas, para saber: não, é verdade, o Senhor ressuscitou mesmo, né? Ou os discípulos do caminho de Emaús lá, discutindo com Jesus lá: aconteceu um negócio em Jerusalém, o nosso Jesus, ele morreu e agora assumiu o corpo dele, a gente não sabe o que aconteceu. Mas e daí? O que mais aconteceu? Ele prometeu que ia ressuscitar no 3º dia, só que a gente não sabe o que está acontecendo. E aí no final lá, quando chegaram dentro da casa dos discípulos, o Senhor quase que passou reto. Os discípulos convidaram: mas entre já para tarde, janta com a gente, porque eles não tinham ainda visto que era Jesus. Jesus aparece no caminho de Emaús. Era linda essa mensagem. E aí, quando Jesus pegou o pão e foi partir o pão, as escamas dos olhos dele, né, se abriram e eles viram que era Jesus. E aí eles sumiram. Eita, Jesus é lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Jesus é maravilhoso. Eu quero dizer uma coisa para você: no meio do caos, você terá os 5 pães e 2 peixinhos para oferecer para as pessoas. Porque a palavra de Deus é Bíblia. Nós passaremos por algumas coisas. Não estou defendendo aqui a tribulação, que passaremos pela tribulação. A igreja do Senhor Jesus não passará pela tribulação. Amém? Amém ou não amém? Não passará. Existem 3 vias teológicas: o pré-tribulacionismo, o meio, né? E o pós-tribulacionismo, onde tem pessoas que falam assim: a gente vai passar lá pela tribulação, e aí vai vir primeiro 3 anos e meio de paz, depois 3 anos e meio de tribulação, né? Muitas pessoas defendem que nós iríamos passar, ou teremos paz. Imagina, não tem lógica, e tem Bíblia para isso. 3 anos e meio onde o anticristo vai estar reinando, vai ter uma paz, não vai mais ter enfermidade. Vocês não fazem ideia. Vai ser um negócio assim sublime, você não vai precisar nem trabalhar, gente. Vocês sabiam disso? Vai ser tranquilo. Cansar, essas coisas não vai ter. Vai ter uma paz. E daí você crê que está olhando assim: o cara está ali, tem paz. Não, eu sei que a Bíblia está falando que ele viria. O que eu quero com esse cara?
Tem sentido a gente ficar aqui? Daí depois de 3 anos e meio de tribulação, o cara que estava fora dos caminhos do Senhor, ele vai lembrar, puxa, mas está diferente mesmo. Agora o cara de bonzinho, porque eles esperam que muitas pessoas vão ver que é o anticristo, ele vai parecer como se fosse Jesus, né? Nós temos o nome de anticristo, mas o mundo aí vai dizer, é o Jesus Cristo. Você está entendendo? É o Jesus Cristo. Aí vão se dobrar diante dele, porque o cara vai curar, ele vai fazer milagres parecidos com Jesus, vai andar sobre as águas, o cara vai transformar, vai ter paz aí, onde tem Rússia com Ucrânia, só vai ter paz, China com não sei aonde, vai ter paz. Você está comigo? Você está entendendo a mensagem? Então nós não vamos se dobrar com esse carniça aí, vem embora daqui. O Senhor, esse tempo que você está passando, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, né? E siga Jesus, já é o tempo, meu filho, na graça, onde ele livrou lá Noé na arca da condenação. Quando virar o juízo, as pessoas que ficarem aqui que não reconhecerem Jesus vão para o inferno. Vão para o inferno. E daí reconhecer Jesus vai ser uma coisa totalmente diferente. Os caras vão querer, mas agora eu quero entregar minha vida para Jesus. Não, você vai ter que se dobrar, que é o anticristo. Não, eu quero entregar. Aí vai ser, meu Deus do céu, nem sei porque eu estou falando isso. Vai ser a salvação, vai ser diferente. Vai ser diferente. Eu não quero entrar nesse detalhe, que senão eu vou gerar até confusão na tua cabeça. Mas eu vou trazer biblicamente uma série do Apocalipse para você. Eu quero te falar que aquele menino, como era o nome do menino? Menino, não se sabe o nome do menino. Ele pegou e confiou no Senhor. Ele entregou tudo. O maior investimento da história. 5 pães e 2 peixinhos. Alimentou mais de 20.000 pessoas. Aqueles pães sobraram. Sobraram 12 cestos. E veja, você sabe o que significa pão e peixe? Quem sabe aqui? O pão da vida é Jesus Cristo, né? Mas o pão, o que significa o pão? Você está comigo? Amém? Nós já vamos ensaiar, respira fundo. O pão, ele significa a parte da palavra de Deus, e você dar a palavra de Deus às pessoas de uma forma simples. O pão, uma criança de 1 ano, não sei, 1 ano e meio, ela come pão tranquilamente. Você dá um pedacinho, ela come, você nem precisa olhar muito. O pão é fácil de digestão. O pão, qualquer pessoa come. Agora, peixe, você dá peixe para uma criança? Você não dá peixe para uma criança, porque pode ter espinho. É ou não é? E aí você arruma um problema. O peixe, ele significa a estrutura. A estrutura da igreja. O pão, fácil acesso para todo mundo. O alimento espiritual, o pão. Uma criança, um bebê na fé, o pão. O peixe, a estrutura. As pessoas que estão aqui, servindo, que chegam antes no culto, que saem depois do culto, elas estão envolvidas com a estrutura. Você está entendendo? Às vezes nós temos que sentar e tratar de alguns problemas, de algumas coisas referentes ao culto, porque você está aqui sentado nesse clima gostoso, né? Que você tem o teu carro, tal e tal, né? Está tudo certo aqui. Mas muitas pessoas chegam antes para preparar esse ambiente para você. Você está me entendendo? Então a estrutura, essa estrutura do peixe não sobrou. Os 2 peixes comeram e não sobrou nada, mas o pão sobrou. E veja, negociar com Jesus, estou falando negociar, mas negociar com Jesus, como assim negociar com Jesus? Entenda uma coisa, aqueles 12 cestos, eu estou finalizando, aqueles 12 cestos, era justo voltar para quem? Menino? Não, não é? Foi ele que entregou. Não era dos 200 denários, não era do trabalho dos discípulos, era do menino. Tudo que nós entregamos para o Senhor volta de forma como investimento. Não sei se você está entendendo, se você está aqui ainda. Tudo aquilo que você entrega para o Senhor volta como se fosse investimento. O maior investimento da história foi isso daí. Ele tinha somente 5 pães e 2 peixinhos, agora ele tinha 12 cestos. Sabe o que o Senhor entregou para ele? Para esse menino do anonimato? Que eu creio que tem pessoas aqui no anonimato querendo entregar algo para o Senhor, mas às vezes está com medo, está receoso. Será que eu posso entregar isso? O Senhor entregou uma empresa para ele. Porque agora, com 12 cestos, como é que ele ia sair vendendo com 12 cestos cheios? Não fala o tamanho dos cestos, mas eu tenho certeza que com Jesus esses cestos eram grandes. Eram grandes, 12 cestos. 12 cestos onde voltou para ele teve que abrir uma empresa, teve que contratar pessoas para trabalhar,
pessoas para vender, pessoas para produzir. Porque com Jesus é certo que você terá retorno do seu investimento. É quase uma aula da economia aqui, meu Deus do céu. É ou não é? É isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, meu querido. Tudo aquilo que você entrega para o Senhor como verdade, sabe? Diferente da multidão, só se alimentava. Depois no capítulo o 6 aqui, no 66 em diante, ali no 40 e poucos, fala a multidão veio ao encontro de Jesus. Mas o Senhor estava onde? Por onde o Senhor andava? Toda preocupada. Aí Jesus, vocês estão só preocupados com o pão. Vocês só estão preocupados com o pão que eu alimentei vocês não estão preocupados comigo. Você está me entendendo? Eu creio que nós somos uma geração que não vamos nos preocupar só com o pão, só com o que Ele tem para nos dar. Nós vamos nos preocupar e nele nós temos toda a nossa necessidade suprida. Nele, você está me entendendo? Em Jesus Cristo. E nós iremos entregar como aquele não como os discípulos, estavam aprendendo, mas nós temos o conteúdo já. Nós vamos aprender a entregar igual esse menino que entregou os 5 pães e 2 peixinhos e voltou para ele as bênçãos do Senhor. Você está me entendendo? Eu quero crer, porque se por acaso foi profetizado sobre o Rio Grande do Sul, muitas coisas foram profetizadas e muitas pessoas ficam incrédulas, porque às vezes a gente fica pregando e no ouvidinho já está, a perna já começa a balançar. Meu Deus, quanto tempo de mensagem, né? Porque não vai ter bênção para mim hoje. Cuidado, eu estou aqui para alertar. E eu não quero chegar diante do Senhor e Ele falou: por que você não alertou? Por que você não falou aquilo que eu tinha falado para você falar? Você está me entendendo? Então você está aqui para ser orientado. Eu não quero, daqui a pouco, se porventura haver uma catástrofe, haver algum problema, e eu quero que você, a minha confiança e a sua, esteja fielmente em Jesus Cristo. Esteja nele, a convicção que o Senhor é mais um pouquinho. Eu posso passar até uns perrengues aqui, mas é mais um pouquinho. E que hoje você saia daqui agradecendo. Essa mensagem não tem muito mais coisas aqui que eu queria falar, mas eu quero convidar você a ficar de pé. Fique de pé, meu querido, em nome de Jesus. Uma coisa muito interessante é que dessa entrega, o Senhor, Ele alimentou, o Senhor, o menino confiou, e eu e você temos a palavra dele. Eu e você temos a palavra dele. Temos a palavra dele dentro de nós. E nós temos que alimentar as pessoas aí fora. Talvez você só tenha 5 pães e 2 peixinhos, mas para aquele que está passando fome, querido, é muito. Você está me entendendo? Você está aqui em nome de Jesus, amém? É muito. Então eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Eu quero ter a convicção que nós sairemos daqui para alimentar uma grande multidão. Uma grande multidão. Eu não vou me calar, eu não vou me prostrar. Eu quero falar com uma grande multidão. A palavra dele que é vida eficaz. A palavra dele que está dentro de nós. O pão da vida. Nós queremos alimentar sim uma grande multidão. Eu quero, além de orar,